quando a gente pensou em falar sobre um case interessante, que é o de fechamento, na nossa cabeça já veio a Versani direto, porque elas fizeram, né, um baita trabalho conosco. Então, é importante eu fazer essa introdução para vocês entenderem, né, do porquê do convite da Versani, que tem feito um grande trabalho conosco. Mas eu vou passar a palavra primeiro para o Lucas, tá bom, Lucas? Obrigado, Natália. Bom, boa tarde a todos. Feliz Dia das Mulheres para todas vocês. É uma satisfação estar aqui na frente. E, basicamente, para a gente começar a falar sobre o tema, então, fechamento de contingência. É um tema muito importante, né, para boa parte de departamentos jurídicos e que, basicamente, quando a gente fala sobre esse tema, imagina-se apenas a utilização de uma ferramenta e, no final dela, extrair um relatório. Gostaria aqui de apresentar não somente o detalhamento sobre isso, mas eu diria que essa etapa, e o que é muito vislumbrado, ela é apenas a última etapa do processo. O que eu quero dizer com isso é que boa parte para o resultado do fechamento, e principalmente do relatório, sair com os valores corretos, e principalmente o reporte para a contabilidade, vai de encontro com um processo a ser seguido dentro do software Elo. Então, é de suma importância, pode ir. Obrigado. Bom, aqui o que nós vamos apresentar, basicamente, é um pouco dos conceitos básicos e premissas que precisam ser revisados antes mesmo de chegar ao tema fechamento e, principalmente, de falar sobre relatório de fechamento. O principal ponto é que, para que isso, né, tenha uma boa adequação e, basicamente, consiga reportar os valores, a gente precisa minimamente que a regra de provisionamento esteja bem estruturada dentro do sistema. Ou seja, a regra de provisionamento ela vai ser a base para que os números, o report e principalmente a forma em que isso vai ser demonstrado esteja de maneira adequada. Tá? Seguindo a estrutura no que diz respeito ao próprio, né, motor ali de provisionamento de saldo de provisão, é tudo aquilo que vocês vão considerar para abatimento do seu valor. Então, diante ao provisionamento do processo, nós temos dentro da própria ferramenta um motor de saldo de provisão em que vocês vão estar realizando, né, o pagamento, o levantamento e automaticamente os valores sendo abatidos para resultar ali toda a sua contabilização, sendo ela ainda a possibilidade de gerar acréscimo, reversão e até mesmo resultado. Isso ajuda para que o reporte junto à contabilidade, principalmente todo o caminho, né, do provisionamento da empresa, seja reportado de maneira efetiva e clara. Tá? Ainda assim, nós temos as questões pertinentes à atualização do processo. Eu diria que essa, assim como o provisionamento, consequentemente, a atualização processual ela é de suma importância para que seja não somente revista, estruturada de maneira correta e, principalmente, saiba publicar os valores adequadamente dentro do sistema. E, com isso, o valor final vai ser completamente atualizado. Então, quando nessa temática que nós estamos falando sobre o fechamento de contingências, que ela é muito voltada para o público do contencioso, né, que cuida dessa parte do contencioso, de toda a massa de processos, quando a gente coloca esse case que nós vamos falar aqui sobre fechamento, todo mundo sempre pensa no fim do mês, ou quando tem que fazer aquele reporte, pensa só no relatório. Ah, então eu tenho que extrair o relatório, eu tenho que reportar o relatório, é o meu relatório. Mas uma preocupação, quando a gente quis trazer esse case para cá, que o Lucas colocou, é que nós temos premissas antes de chegar nesse relatório. Né? Nós temos algumas coisas, alguns passos que nós temos que cumprir, seja sistemicamente ou caso qualquer área não fizesse o controle por um sistema, mas é importante que a gente tenha alguns passos antes de chegar no sucesso como o case que a gente tem da Versani, né? Então, esses pontos que o Lucas colocou de ter definição da regra de provisionamento, de falar de motor de saldo, de regras de atualização e alguns outros pontos que o Lucas está colocando aqui para vocês, elas são importantes antes da gente chegar desse passo. A gente fica tão ansioso para ter o fechamento, para mandar para a diretoria, para reportar como é que está, para passar, às vezes, até muitas empresas aqui reportam para fora, né? Aí não se chama fechamento, se chama accrual. Então, aquela ansiedade de fazer um reporte de fechamento, mas é importante a gente reforçar aqui, antes de falar desse case, das premissas que o Lucas está colocando. Perfeito, Nath. Basicamente, com base nessas premissas, podemos dizer que a base a ser gerada, ou até mesmo o valor e aquilo que precisa ser reportado, ele vai obter êxito em todo o controle, não só financeiro, mas principalmente processual dentro da base,
independente da matéria que a gente esteja falando. Tá? Basicamente, com essas premissas, é o que nós consideramos hoje, basicamente, também esse case da Versani. Porque quando a gente fala sobre essas premissas, é bem bacana indicar e ter a informação sobre o que o departamento jurídico da Versani conseguiu construir dentro, né, da empresa como um todo e principalmente o reporte à contabilidade. Então, Jaque, por favor, diante de todas essas questões sobre processos, gerenciamento dos valores, principalmente a forma ali que vocês controlam, né, sobre a prévia também, você pode indicar um pouquinho para nós, informar um pouquinho sobre a forma ali, né, que vocês controlam hoje a base de vocês e o quão isso facilitou a atividade, por gentileza? Claro, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro o convite aqui do pessoal do Elo, Natália. Estou muito feliz de poder dividir aqui com pessoas, mulheres incríveis. Quero, inclusive, entrar no grupo, né, de Jurídico de Saias. Quero minha participação lá, se possível. Fico muito feliz aqui nesse momento. Analisando a premissa, né, que está aqui atrás, que vocês deram a introdução, eu já lembro do nosso projeto, que, de fato, a gente passou por todas essas premissas. Não foi fácil, não foi um desenvolvimento fácil, tá? Foi um bom tempo aí de implantação de sistema. E, realmente, a gente passou por todas as regras de negócio, a gente fez testes, inúmeros testes, para ver se a regra estava sendo aplicada naquele momento. E chegou hoje, realmente, a gente está mais ou menos há 1 ano e meio usando o fechamento, e não só o fechamento, a gente vai falar um pouco também que a gente tem uma integração direto com a SAP que manda a provisão. Então, assim, a gente chegou depois desse 1 ano, assim, então, assim, o comparativo, né, é gritante, assim, do que a gente tinha antes e o agora. Hoje, em relação ao fechamento, assim, do nosso fluxo, o que a gente faz? Toda a validação de valores, elas acontecem durante o mês. Então, o escritório externo vai lá durante o mês, sai uma sentença, ou é um processo novo, é uma baixa, ele vai lá e ele faz essa atualização, ele faz um aumento, uma redução, enfim. Toda a validação durante o mês, ela passa por uma validação interna. Então, ele abre lá o prazo para o advogado interno e com uma justificativa. Olha, eu estou aumentando aqui a provisão porque teve uma sentença, julgou procedente pedido A, B, C e D, e por isso eu estou aumentando. Ou não, teve uma redução, julgou improcedente esses pedidos, então tudo tem que ter uma justificativa, né, por causa daquela movimentação. E passa pelo jurídico interno, né? Então, a gente tem esse primeiro passo aqui de validação de valores. Fora isso, na nossa rotina, o que a gente aplicou para chegar no final do mês mais tranquilo? O fechamento não é tranquilo, acho que todo mundo aqui, né, tem essa vivência, não é tranquilo, mas a gente tentou formas para deixar um pouco mais tranquilo. O que a gente faz? A gente reserva os 5 dias últimos do mês para o fechamento. Então, o escritório, a partir do dia 27, 26, acabou, não lança mais nada, é difícil. Não, eu confesso, o escritório que está aqui sabe, inclusive o Marcelo Tostes é um dos nossos escritórios, entendeu? Então, assim, a gente sabe que o escritório para de fazer essa atualização e começa a nossa. A gente gera 2 prévias, tá? Antes do fechamento oficial. A primeira prévia, a gente faz um levantamento daqueles dados sensíveis de processo, fase, status, um prognóstico, enfim, que está errado, e a gente tem a possibilidade do jurídico interno fazer esses ajustes, tá? E a segunda prévia, lá pelo dia 29, 30, enfim, lá dependendo do mês, e ela serve para a questão dos valores, tá? Então, ela é um double check dos valores. Por quê? A nossa gerente pega lá a nossa prévia e fala, olha, vi aqui a sua validação, o porquê desse valor, porquê dessa redução, desse aumento, dessa nova provisão, mas não tô confiante. E aí é nesse momento que ela pode acionar tanto o escritório externo como o advogado interno e falar, olha, preciso de uma justificativa, preciso entender mais sobre esse provisionamento aqui desse processo, tá? Então, com o ELOL, né, com essa implantação, ficou um pouco mais fácil esse controle, assim, né? Fora isso, a gente chega nesse último dia do mês, no temido último dia do mês, que não pode passar do último dia por causa dos juros, enfim, a gente faz o nosso fechamento final, tá? Nosso fechamento a gente tenta sempre no começo do dia, porque pode acontecer, esse sistema a gente sabe que às vezes sai, às vezes, enfim, a gente tenta sempre lá no começo do dia.
Todos os relatórios, em 30 minutos, mais ou menos, eles vão para o Elol View, que isso foi uma facilidade que a gente teve muito boa. Então, a gente não aciona hoje ninguém. A gente lá fez o fechamento, vai direto para o Elol View, para a gente é muito bom ter acesso a esse relatório rápido. E, no nosso caso, uma vez feito o fechamento, a gente já consegue ter acesso lá ao nosso botãozinho de integração, que manda tudo para a SAP. Então, a gente fez essa rotina, por enquanto está funcionando super bem. Ótimo. Eu acho que diante até o mesmo relato da Jaque, acho que o ponto principal que a gente fala aqui é sobre processos. Então, mediante a um controle efetivo no que diz respeito a data corte para os escritórios efetuarem os lançamentos, a revisão se o dado está preenchido de maneira correta, o processo dentro do jurídico ele tem que ser muito, vamos dizer assim, cíclico, sabe? Ele precisa ser seguido através desse controle. Eu acho que isso resulta não somente no êxito de toda a atividade, mas principalmente no controle e ter, de fato, ali os números e a estruturação dos processos na mão. Como a Jaque mesmo reportou, e aqui apresentar um pouco para vocês, essa automação, né, trata-se de uma feature que nós lançamos dentro da plataforma que realiza basicamente a atualização automática do BI. Né? Hoje, mediante ao fechamento, né, conduzido e realizado no software Elol, nós temos uma automação em que basicamente todo o dado do relatório ele vai ser executado dentro do Elol e vai ser remetido a um Power BI para que execute, né, a extração do relatório de fechamento. Então, aqui, exemplificando de maneira geral, apresentar para vocês o vídeo, onde a gente apresenta, tá, da nossa base aqui de POC, de fato, do fechamento, em que a demonstração completa de como funciona essa nova feature. Tá? Diante essa funcionalidade, basicamente, ela, mediante, né, ao fechamento, sendo ao término do processamento, né, do fechamento dentro do Elol, automaticamente toda a base, né, que foi gerada, ela vai ser automaticamente atualizada para o Power BI, que é a ferramenta onde nós desenvolvemos, né, e disponibilizamos os relatórios de fechamento. Vou colocar o play aqui. Não dá. Bom, através da demonstração, é possível ali fazer o caminho do fechamento, selecionando a data corte do fechamento e mediante aqui o processamento de toda a base a ser construída e processada através da ferramenta Elol, tá? Como vocês podem notar, nós temos duas segmentações. A primeira sobre o processamento da base, ou seja, aquela base que está sendo congelada com a premissa da database corte. Finalizado esse processamento, automaticamente nós temos o progresso da atualização dos dados, né, da rotina ali, a ser encaminhada e atualizada através do Power BI. Mediante, né, a atualização em sua totalidade, vocês vão conseguir consultar esses dados após 30 minutos dentro do Power BI. Qual que é o grande ganho dessa rotina? Primeiro, como a Jaque falou, literalmente a independência do jurídico no que diz respeito às atividades do fechamento. Identificou qualquer consistência? De fato, reabrir o processo, enfim, ou a carteira daquele escritório e reprocessar o dado. E aí, mediante essa informação, vocês conseguem estar consultando, tá? O BI ele atualiza de 30 em 30 minutos, tá? Então, mediante a isso e após o término, né, e o progresso de 100% de todo o congelamento da base e também a execução da base a ser processada ao BI, nós temos também os relatórios. E essa é uma view do nosso relatório padrão, o que a gente apresenta para muitos clientes quando não se tem um modelo a ser considerado pelo departamento jurídico, em que é possível principalmente escolher filtros, possível fazer limitações que antes, possivelmente, alguns de vocês que já possuem alguns relatórios antigos da Elol, infelizmente, executam na mão. Acho que essa é o grande ganho da ferramenta, em questão de customização e, principalmente, vínculos ali, né, do processo com aquilo que você pode executar. E isso automatiza automaticamente não somente a independência do jurídico, mas principalmente a agilidade de obter o dado para efetuar, de fato, o report, né? Assim como dito, a gente utilizou esse primeiro piloto foi com a Versânio e já que eu acho que isso facilitou muito no dia a dia de vocês, né? Que antes a gente era via um chamado outro, em questão de precisa atualizar os dados e acho que esse é o principal ponto que o departamento de vocês obteve ali uma agilidade, né?
Assim, do Elol View, realmente foi um facilitador, porque a gente tinha essa dificuldadezinha que era fazer o fechamento, procurar. A gente tem o Cláudio, né? A gente falava que o nosso botão era o Cláudio, e a gente acionava lá o Cláudio via WhatsApp. Cláudio, eu preciso desse fechamento. E, né, é naquela loucura, eu preciso desse dia, enfim. Então, realmente ajudou muito essa questão. Sim. Não, perfeito. Bom, dando continuidade não somente na questão da automatização do Power BI, o principal ponto, e eu diria o case da Versani, se resume também na integração de provisionamento. Por qual motivo? Né? Com a questão pertinente ao contingenciamento, enfim, e utilização da ferramenta, um ponto muito importante que boa parte, né, não diria só do departamento jurídico, mas dos escritórios num todo, a gente se limita muito na questão de apenas um relatório. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Em extrair um relatório e esse relatório ser encaminhado para a contabilidade. Acho que o principal ganho no que diz respeito à existência de um serviço, à existência de uma integração, primeiro é a integridade do dado. E esse dado, quando a gente fala para reporte da contabilidade, ele precisa ser íntegro. Não pode haver qualquer tipo de manipulação e principalmente a veracidade sobre ele. Outro ponto importante é que boa parte, com base no relatório, a gente ainda tem, dentro da contabilidade, uma execução, né, do input dessa informação de maneira manual no próprio software da contabilidade. Então, essa questão sobre a criação do serviço, né, e a automatização desse processo visa literalmente garantir não somente qualidade, integralidade dos dados, mas um grande ganho ali de tempo na rotina durante o período de fechamento. E aí, Jaque, por gentileza, a gente gostaria de ouvir um pouco de você sobre essa integração, esse serviço de envio da provisão entre o LOL e o SAP, né, que é a ferramenta utilizada pela Versani, e o quão otimizou ali o serviço de vocês, né, e a qualidade sobre essa atividade. Claro. Bom, eu acho que é importante, né, para saber onde a gente está hoje, era importante falar um pouco como era antes, né, da implantação. A gente fazia aquele padrão de fechamento via Excel. Então, era uma planilha gigantesca, 30, 40 colunas, e à época, antes da implantação, a gente estava com 40 escritórios, mais ou menos. Então, todo o envio era feito por e-mail, e aí a gente tinha um analista interno aqui que fazia compilava todas essas bases, fazia o tratamento, porque quem mexe com Excel sabe que vem de um jeito de uma pessoa, vem de outro de outra, vem em coluna oculta, enfim, vem sem fórmula. Então, assim, tinha esse trabalho de compilar as informações, tratar as informações e também, manualmente, fazer todos os comparativos. Então, pegava o fechamento anterior, trazia valor, pegava prognóstico anterior, trazia para cá, para fazer essa comparação, né? Então, até tem os gráficos, né, que eu trouxe um pouco sobre dias, realmente. Então, a gente, por exemplo, esse compilado de informações demorava mais ou menos de 1 semana até 2 semanas, né, para o nosso analista ele fazer essa base que poderia ir, né, que vai para o que a gente chama de auditoria desse fechamento, né? Com essa base compilada, a nossa gerência demorava mais ou menos 1 semana também para analisar linha por linha, ver essa diferença, enfim, ver a estimativa da contabilidade, né? Então, a gente conseguia, nessa semana, ver o que vai aumentar de provisão, o que vai diminuir, o que vai baixar, enfim, a gente tinha essa estimativa e demorava aí os 7 dias. Fora isso, a gente mandava, né, fazia realmente o fechamento, mandava para a contabilidade. E aí a contabilidade tinha um trabalho assim surreal. Não sei se a maioria deve trabalhar, a Versani ela trabalha muito com centro de custo rateado. E é um rateio assim super específico do específico, tanto que a gente tem uma melhoria dentro do ELOL para isso. É um rateio que leva em consideração o período que o funcionário ficou alocado naquele centro de custo, né? E não necessariamente pego lá R$100.000 e divido por 5 centros de custo. Então, é um rateio muito específico, tem a porcentagem lá de, enfim. Então, e essa base para a contabilidade, e a contabilidade também demorava 1 semana, 2 semanas, para fazer na mão, no Excel, aquele rateio. Então, ele pegava todos os pagamentos, todas as garantias que foram liberadas, e a provisão, e rateava na mão e subia para o SAP. Então, assim, todo esse trabalho que a gente tinha antes, a gente tinha
um mês, no mínimo, de gap entre o que estava naquele mês e o que o SAP recebia, né? Então, ficava esse mês de gap aí da provisão. Com o Elo, a gente teve... Hoje, a gente... assim, é engraçado que a gente para pensar, né? Na rotina, a gente não consegue ver o quanto melhorou. Mas quando a gente para colocar no papel, a gente vê. Hoje, a gente faz a nossa provisão em 7 dias. No máximo, 7 dias. E, assim, é incrível, né? A gente tem esses 5 dias... que é a primeira prévia, segunda prévia, lá para o dia 1, dia 2, a gente já tem essa base fechada, e aí óbvio, depois de todas as premissas, de ter feito todas as regras de negócios, de ter perdido, olha, semanas e meses testando regras de negócio, não foi fácil, realmente, mas a gente tem hoje a possibilidade, fechou, fez o fechamento, apertou o botão, manda totalmente a base, tanto civil, a gente manda civil, tributário e trabalhista para o SAP direto. E a gente, inclusive, tem uma melhoria também, que é um relatório que a gente consegue, através desse menu de integração, identificar o que teve êxito na comunicação ou não. Então, também, a exceção da exceção que dá uma falha, que ainda bem que hoje é a exceção da exceção, uma falha, mas a gente também consegue identificar e subir também manualmente. Então, essa redução de tempo e de custo também, né? Porque tudo tem custo. Então, a hora do advogado, do analista, da gerente, ela diminuiu até, trouxe, né? Diminuiu mais de 68% de custos. Não, perfeito, Jaque. Então, basicamente, quando a gente fala de todo esse case, e, novamente, a recíproca, ela se baseia na questão e na qualidade de um processo a ser construído dentro do departamento. Através disso, não somente das premissas aqui ressaltadas sobre o software Elo possuir as configurações adequadas, as revisões e, principalmente, as respectivas aprovações, o processo, a partir do momento que ele é executado de ponta a ponta, através ali do jurídico, o êxito ele é surreal dentro de não somente de tempo, mas principalmente o custo de toda a operação a partir do momento em que esse dado é reportado para a contabilidade. Legal. Esse momento que nós quisemos trazer aqui, né, toda essa parte do case que a gente tem com a Versani, os ganhos, que foi importante, que a Jaqueline gentilmente compartilhou conosco, os ganhos, ela estudando como era o esforço do trabalho do time antes e o esforço depois. É um pedaço só, é um breve momento que nós quisemos trazer para vocês terem o conhecimento, porque, às vezes, a gente fica dentro do nosso departamento jurídico com dúvidas se eu tenho como fazer o fechamento de uma maneira diferente, se eu tenho como fazer aquilo de um reporte diferente. Então, é importante que vocês conheçam outras equipes que trabalharam com o fechamento e que estão trabalhando bem com o fechamento, e saberem que nós vamos estar disponíveis sempre para fazer benches, fazer bate-papos. Então, esse é um momento para que vocês tomem conhecimento desse case, mas que depois vocês possam nos procurar a Versani, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto e, quem sabe, também transformar vocês, seja departamento jurídico, porque faz a provisão e faz o fechamento, seja escritório, porque, às vezes, o escritório precisa fazer o reporte para os departamentos jurídicos e ele precisa uma maneira mais prática de fazer esse reporte para eles. Então, nós temos ideias, soluções e sugestões para todos esses casos. E estamos disponíveis aqui, e gentilmente a Versani também está disponível para poder tirar qualquer dúvida, seja agora no pós-evento, seja depois nos nossos contatos. Muito obrigada, Lucas. Jaque, deseja fazer mais alguma colocação? Não, só isso, realmente. Acho reiterar meu agradecimento. Eu venho do comitê de cliente, agora é Law Experience, e está muito bom assim o evento. Fico realmente feliz de participar. E, claro, fico à disposição, né, para conversar. É um tema extenso, o fechamento. Já adianto, não foi um trabalho fácil, assim, realmente de desenvolvimento, de pensar muito na frente, né, do erro que pode dar em relação às regras, mas fico à disposição de todos. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, Jaque.